Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Danilo Melo Orquídeas e Plantas. Agora aqui no canal Danilo Melo, a gente vai estar falando sobre vários tipos de plantas, não só das orquídeas, mas também de outras plantas para vocês, tá bom? E hoje, fique ligadinho nesse vídeo que vai ter uma super dica de cultivo sobre o cultivo das vandas. Eu vou falar um pouco sobre o meu cultivo que eu tenho aqui em casa, algumas experiências que eu fiz aqui em casa com as vandas que deu super certo no meu cultivo. Então fique ligadinho e roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, né, pessoal, vamos para o nosso vídeo que é o mais importante. Então, o que eu venho falar para vocês sobre o cultivo das vandas? Quando eu comecei com as vandas, eu não dei muito certo com as vandas, porque eu ganhei algumas mudas de alguns amigos aqui próximo de casa, ganhei uma muda de vanda tricolor, e acabou que eu plantei a planta, nunca chepou, plantei com substrato mix, né, que é pinos, carvão e brita, que eu sempre menciono aqui no canal que eu uso tanto esse mix e tanto cultivo na brita. Eu fui plantando ela nesse mix, fui cuidando da planta, ficou bonitinho, começou a soltar a raiz, mas do nada a planta morreu. Então aí depois eu fiquei um tempo sem vanda, aí eu fui buscando alguns vídeos, pesquisando, pegando dica com alguns amigos, aí um dia eu tive uma ideia que eu falei assim, gente, eu vou tentar de novo com as vandas. Eu fui, comprei uma vanda e fiz esse teste, né? O que foi esse teste? Essa planta aqui tá até que eu coloquei ela em cima de uma cadeira que ela tá bem grande. Ela tá plantada nesse, eu trouxe até um exemplo aqui para vocês. Porque a Wanda, né, pessoal, é uma planta que gosta de bastante umidade, né? Para o seu bom desenvolvimento e para ela não perder a sua camada de folhas, né? Que é uma planta que tem o seu crescimento monopodial, que é para cima. Então acaba que se ela ficar sem umidade ambiente necessária para a sua hidratação, sentir aquela umidade, aquele ventinho fresquinho, ela simplesmente vai usar a energia das suas folhas aqui de baixo para jogar frente para cima em crescimento ou se não também em enraizamento. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu pensei nesse método de cultivo para a Wanda porque muitas pessoas falam que a Wanda tem que ser cultivada com suas raízes aéreas, né? Mas aqui em casa, pessoal, eu fiz um teste de um mês até 2 meses eu fiz esse teste, mas eu acabei quase perdendo a minha Wanda porque minha Wanda desidratou, porque o local aqui onde eu moro vai depender de cada região para região, porque o local aqui onde eu moro, ao mesmo tempo que tipo assim, chove, aí dá sol, né? Mas o local aqui tem um ponto positivo, é bem ventilado. Então, ou seja, a umidade ambiente que eu consegui fornecer para minhas vandas dentro do orquidário foi fazer o quê? Colocar algumas plantas embaixo, tipo assim, samambaias, algumas folhagens que fazem a umidade ambiente no ar. Então, tipo assim, depois que eu fiz isso, as minhas vandas gostaram, mas o cultivo aqui em casa com as vandas aéreas, como os pessoal vendem elas no mercado, com as suas raízes aéreas, para mim não deu certo, pessoal. Então eu falei assim, se aqui em casa a Wanda não dá certo com o cultivo com essas raízes aéreas, por que eu não posso tentar cultivar elas no vaso? Porque tem muita gente que falam aí que as Wandas não podem ser cultivadas com substrato, e eu desvendei esse mistério e pode sim, a planta se desenvolve super bem, porque olha só, a saúde que tem essa planta, tanto seu sistema de raízes, olha só como é que tá bonito, olha só, seu vegetal está aqui, ó, vindo até uma haste floral para florir, né? Essa planta aqui está plantada somente na brita, né? Essa daqui também que está aqui florida, com 13 flores, também está sendo cultivada somente na brita. Mas eu também tenho vandas dentro do orquidário que eu não consegui trazer para cá, porque as plantas estão muito grandes, estão com o sistema de raiz, não consigo colocar em cima da mesa para mostrar para vocês. Mas estão até floridas, vou até deixar algumas fotos aqui, né, durante o vídeo para vocês verem as florações. Mas, assim, como eu pensei nesse método de cultivo, eu falei assim, eu vou dar uns furos no vaso, vou para deixar bem drenado, mas ao mesmo tempo, por quê? O vaso de plástico aqui em casa para mim deu muito certo, por quê?
E o vaso de plástico ele tem uma função de deixar uma umidade mais alta, né, dentro do vaso. Mas como eu plantei num substrato bem drenado, a água toda vai escoar, vai ficar do jeito que a Wanda gosta de não ficar com suas raízes molhadas e vai ficar com aquela umidade dentro do vaso que vai ficar fresquinho, que vai fazer a planta ficar hidratada e se sentir aquela umidade ambiente ali, né? Então, depois que eu desenvolvi essa técnica aqui em casa, e também fornecendo um local com que tem essa umidade ambiente, uma luminosidade boa e uma adubação. Igual o pessoal fala que Wanda tem que ser adubada praticamente quase toda semana. Eu aqui em casa, eu adubo minhas Wandas e as outras plantas iguais, uma vez ao mês, somente é necessário. As minhas Wandas aqui em casa recebem adubação uma vez ao mês e a rega, dependendo de como estiver o clima, eu rego aqui em casa as plantas 2 vezes na semana, na época de calor, ou até mais, se necessário, né? Mas as plantas estão, nessa forma que eu estou fazendo com elas estão mantendo bem, sistema enraizativo, enraizamento, e também a sua hidratação está ok, florindo bem, desenvolvendo bem, então eu vou manter esse método de cultivo. Então, né, pessoal, é um método que eu desenvolvi aqui no meu orquidário, que deu super certo. Eu já passei para alguns amigos, deu super certo também. Então, essa coisa que o pessoal fala que Wanda não pode ser cultivada no substrato, pode sim. E eu cultivo aqui em casa, todas as minhas Wandas estão em vaso, né? Estão indo super bem, né? Nunca mais eu tive problema com Wanda desidratada, Wanda sem floração, né? Wanda com aquelas folhas murcha, feia. As minhas plantas, graças a Deus, sempre fica bonita com as folhas assim bem hidratadas, né? Então, assim, pessoal, Wanda é uma planta que de início, assim, igual eu, quando eu comecei, eu achei bem difícil. Mas depois eu fui pegando algumas técnicas, eu fui elaborei essa ideia e deu muito certo aqui para mim e acabou. As Wandas vão uma beleza mesmo. Igual eu falei, o substrato para plantio para Wanda, o vaso que você vai usar, tem gente que planta a Wanda no cachepô, tem gente que planta a Wanda no vaso de barro, mas é dependente da sua região. Então, se a pessoa já é acostumada a cultivar no vaso de barro e o seu local de cultivo tem uma boa umidade ambiente, uma boa ventilação, uma boa luminosidade, e você fazer essa adaptação da planta no seu ambiente, a planta vai desenvolver super bem. Por quê? Você fez aquela adaptação, seu ambiente já está acostumado com esse método de cultivo, com o método do seu substrato que você usa. Não é que aqui em casa eu planto na brita que vocês também têm que plantar. Por quê? Isso vai de região para região. Igual aqui em casa, eu tenho Wandas ali plantadas. Tenho uma no cachepô de madeira com um mix de pinos, carvão e brita. Tenho no vaso também de plástico com um mix de carvão, pinos e brita, que também deu super certo, mas a maioria das minhas Wandas agora eu estou plantando somente na brita, né? Que eu faço aquela, igual eu ensinei no vídeo de cultivo, eu coloco uma camada de isopor de mais ou menos de 3 dedos no fundo do vaso, posiciono a Wanda, né? Ou que seja Cattleya também, posiciono a planta, coloco uma camada de brita grossa e depois por cima, para finalizar o vaso, com função de estética e também de dar umidade ambiente, dar uma maior umidade para a planta, eu coloco a brita zero por cima como uma camada de finalização e também fica bem legal, fica bem firme, né? Que aqui vocês podem ver aqui nessa Wanda, olha aqui, ó, está com a brita zero por cima, tá vendo? E a planta gostou bastante desse método de cultivo, né? Tá num local que ela pega a sua umidade ambiente, tá com luminosidade boa, né? E tá aí com um resultado belíssimo, crescendo bem, sistema de raiz está ótimo, né? Tá enraizando muito bem. E agora já veio até com a sua floração, que daqui uns dias, se Deus quiser, mostrar para vocês ela aí bem bonita e florida. Então, pessoal, se caso vocês tiverem alguma dúvida sobre o cultivo das Wandas, sobre o que eu falei aqui também, pode deixar aqui abaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou fazer o máximo para ajudar vocês a solucionar essas dúvidas, né? Quem sabe um comentário seu pode virar um tema do vídeo, né, aqui no canal, porque, né,
Talvez você pode ter uma dúvida que eu possa saber te ajudar, mas se eu não souber, eu posso buscar uma solução para isso, né? Perguntando a alguns amigos, né, que já tem mais conhecimento, mas a gente vai tentar solucionar o seu problema aí na sua casa, no seu cultivo, né? Para ficar tudo bonito, muita floração, né? E as plantas bem saudáveis. Então, né, pessoal, desde já, se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, deixe seu like, né? E compartilhe com seus amigos, né? Porque aí um amigo seu que gosta de planta, né? Quem sabe ele vai se interessar pelo meu conteúdo e também se inscrever aqui no canal, né? Para ser mais um membro aí, né? Desse mundo maravilhoso que é cuidar das plantas. Então, até o próximo vídeo, até já e meu muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido aí sobre um pouquinho sobre o meu cultivo das ondas.